Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui. Eu, Henrique Girardi, Guilherme Moraes, Lucas Madeira, Isis Valverde, a Blog da Lalá, a Júlia Lima, a Júlia Rosa, a Larissa Serafini, a Larissa Mansur e a Júlia Caetano. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 10 de João, a continuação, com Madeira. Fala aí, Madeira. Então tá, gente, muito boa noite. É bom estar falando com vocês. A gente vai dar continuidade ao texto que o Mateus trouxe ontem para nós. Então, como o Henrique introduziu, né? João do capítulo 10, do verso 11 até o verso 21. Algumas considerações importantes, tá? Primeira coisa, a gente precisa se lembrar para quem que João está escrevendo, né? Qual é o público original que João está escrevendo o Evangelho. E o público original eram judeus e gentios, né? Que viviam em Éfeso. Então, um contexto ali greco-romano. E por que isso é importante a gente entender, tá, gente? Porque em determinado momento no Evangelho, João ele vai falar de Cristo como Deus encarnado. E isso esse entendimento, né, essa revelação vai bater muito contra o pensamento da época, que era um gnosticismo, né, primitivo, que acreditava que o corpo, né, a matéria, era ruim e o espírito que era bom. Então, ou seja, independente do pecado cometido, não tinha muita relevância, porque, de fato, a matéria, o corpo, não tem valor algum. O que importa é o espírito, o que importa é o espiritual. E João, quando ele traz essa revelação do Deus encarnado, já derruba, né, essa fala, essa heresia desse entendimento, essa dicotomia entre corpo e espírito. Então, isso é importante a gente já entender para poder estar uma atenção ainda mais aguçada com aquilo que João vai estar falando com seus ouvintes originais. A gente sabe que a escritura também se aplica a nós, ainda hoje, com certeza, mas o público original eram judeus e gentios, né, no contexto aí greco-romano. O contexto do capítulo, né? João ele é extremamente evangelista e a gente não pode esquecer que é um relato de alguém que é uma testemunha ocular, né? A gente comentou em um dos estudos que testemunha é aquele que viu, ouviu e experimentou. Então, o objetivo de João não é simplesmente uma biografia ou trazer uma genealogia como se estivesse escrevendo de fato uma história detalhada de quem Cristo é e, vamos dizer assim, apresentando ele. Ele faz isso também, mas o foco aqui é apresentar principalmente na visão de alguém que viu aquilo que Cristo estava fazendo. Então é uma riqueza de detalhes em João, tanto de apresentar Deus, quanto apresentar alguém que viu Jesus curando, como alguém que viu Jesus fazendo seus milagres e também ensinando. E aí João 20, lá 31, que a gente vai estar lendo mais para o final, diz que estes serão os registros para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo nele, tenham vida em seu nome. Então isso aqui já resume o propósito central, vamos dizer assim, do capítulo de João, que é ser extremamente evangelista e apresentar Cristo, aquele que cumpriria, né, as profecias aguardadas no Antigo Testamento, aquele que ao mesmo tempo que é homem também é 100% Deus, e a partir dessa dessa nova vida que as pessoas receberiam através da fé em Cristo, essa fé que não é somente salvadora, mas uma fé de conhecimento e relacionamento com o próprio Deus, esse é um dos sentidos que João traz para nós nos seus ensinos de hoje. Tá? Então a gente tem que ter atenção a esse propósito central do capítulo ao livro de João. E agora, trazendo mais específico, né, fazendo aí um filtro ainda mais, trazendo o contexto dos versos que nós iremos ler hoje, Jesus ele vai mostrar para nós a diferença do falso, né, e do verdadeiro pastor. Algo que o Mateus já introduziu ontem, então a gente vai dar dando continuidade ao entendimento daquilo que ele trouxe. O segundo ponto, né, as ovelhas e para as ovelhas, né, o bom pastor não é um estranho. A gente vai encontrar isso também nos relatos mais à frente. Isso fala de um relacionamento, né, entre as duas partes, tanto o pastor conhecendo as suas ovelhas, tanto quanto as ovelhas conhecendo o pastor e ouvindo e seguindo a sua voz. E a gente vai ver também Jesus de forma profética, né,
apontando para aquilo que iria acontecer na crucificação. Então a gente tem que entender que aquilo que nós iremos ler hoje, Jesus está usando de uma alegoria muito similar ao que ele usava nas parábolas, só que com aplicações extremamente espirituais, que vocês vão ver que muita coisa se relaciona de forma prática, apontando para a obra que ia realizar na cruz, tá? Dando essa luz, né, esse pano de fundo aí no contexto, no público original, para quem João está escrevendo, a gente vai iniciar o texto bíblico, então. A partir ali do verso 11. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que isso já começa, né, com essa declaração poderosa? A gente precisa se lembrar daquilo que foi lido ontem, que é João capítulo 10, verso 10 também, que fala, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, vocês também acompanharam ontem, né, esse aqui não está falando simplesmente, não está falando do diabo ou Satanás, como a gente conhece, mas está falando dos líderes religiosos. Então, a gente tem que olhar sempre para o contexto. Então, Jesus aqui já de início, ele está falando que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele já segue aquele raciocínio contrapondo o entendimento, né, o entendimento, a prática errada dos líderes religiosos. Então, enquanto o ladrão mata, eu forneço vida, Jesus está dizendo aqui. Enquanto o ladrão destrói, eu reconstruo. Enquanto o ladrão rouba, eu dou a minha vida voluntariamente. Então a gente tem que sempre olhar para aquilo que Jesus está apontando aqui, como fazendo um contraponto, né, fazendo a diferença entre o falso e o verdadeiro pastor. E a marca do bom pastor é se entregar em favor de forma sacrificial. E é isso que ele já aponta já de início, né, aquilo que Jesus iria realizar na cruz. Então a gente vai estar acompanhando isso de forma ainda mais clara ao longo dos próximos versos. Só que o que é importante a gente pensar aqui? Talvez a gente poderia, quando fala, né, de um pastor morrendo pelas ovelhas, entregando a sua vida, talvez a gente possa pensar que essas ovelhas ficariam desprotegidas. Só que a gente não pode esquecer que o resultado triunfal da ressurreição ao terceiro dia mostra que o bom pastor guardaria suas ovelhas eternamente em seu aprisco celestial, vamos dizer assim. Então, a gente tem que respeitar a alegoria que Jesus está fazendo aqui, mas trazendo uma aplicação ainda do sentido do que Jesus está falando. Ele sabia que essas ovelhas não iriam ficar perdidas com a sua morte, porque a ressurreição viria a partir do terceiro dia. Vamos seguindo no texto. Verso 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Gente, quem são os mercenários? De novo, né, vamos olhar para o contexto daquilo que a gente já vem estudando ao longo do livro de João. Aqui, Jesus segue falando dos líderes religiosos. Então, quando ele fala dos mercenários, quando ele fala do falso pastor, ele está fazendo uma referência aos falsos mestres, aos líderes religiosos daquela época. E qual é a característica do falso pastor? Ele protege a própria vida acima da vida de outros. Por isso que ele está dizendo aqui, né? Quando vem o lobo, ele foge. Então, olha já o primeiro contraponto. Se o mercenário foge porque ele busca guardar a própria vida, o que Jesus fala nos versos iniciais? Eu sou bom pastor que eu dou a minha vida. Ou seja, eu não estou preocupado em reter a minha vida, mas entregá-la voluntariamente a vós. E aí a gente precisa ler alguns versículos que falam lá no Antigo Testamento, que já apontavam para essa realidade. Lá em Ezequiel 34, verso 2 diz: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Diga o seguinte: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel, que cuidam apenas de si mesmos. Não deveriam eles cuidar das ovelhas? Então, olha que interessante, né? A gente precisa também ter essa consciência de que o Antigo Testamento está sempre apontando para a obra e para o propósito de Cristo. Tem outro verso lá em Jeremias 23:1 que fala: o Senhor declara: vou castigar severamente os líderes do meu povo, os pastores das minhas ovelhas, porque espalham e destroem as ovelhas do meu pasto. Então, de novo, né, a gente consegue traçar um link entre aquilo que de forma profética já era falado no Antigo Testamento
com aquele ensino que Jesus está trazendo aqui para nós em João. Seguindo ali no verso 13. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Com que o mercenário se importa, gente? Com dinheiro, né? Com valor monetário de algo. Só que a gente entende que Jesus está falando aqui, quando ele diz mercenários, ele está falando dos líderes religiosos. Agora, se o pagamento do mercenário, se o interesse do mercenário era questão financeira, qual era o interesse principal dos líderes religiosos? Era a questão financeira, a gente vai entender isso no Antigo Testamento também, né? Fala deles roubarem parte das ofertas que o povo trazia, mas principalmente a gente fala também do pagamento do mercenário, do pagamento do líder religioso ser reconhecimento, status e fama. É por isso que quando Jesus cura aquele cego de nascença, e a gente percebe que isso gera um alvoroço, né, entre os líderes religiosos, porque eles estavam se sentindo ameaçados pela figura de Jesus. Ou seja, a fama, o reconhecimento, o status que eu tenho, agora é um risco. Porque esse homem está curando, esse homem está trazendo alívio ao povo. Então, esse verso 13, né, quando fala de não se importar com as ovelhas, justamente Jesus está sendo aqui, usando da alegoria para apontar para uma realidade que já era vivida há muito tempo através dos líderes religiosos da época. Verso 14, tá? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui, gente, é algo que também é uma das partes que me chama muito a atenção e despertou o meu olho saltou quando eu li esse verso, porque aqui ele começa a falar da característica do bom pastor. Até o momento, ele está fazendo um contraponto. O mercenário foge, o mercenário não está preocupado com as ovelhas, mas eu, como bom pastor, entrego a minha vida. Enquanto o falso pastor está preocupado somente com aquilo que vai ganhar, ou seja, com proteger a própria vida, eu desprendo a minha própria vida para dar em favor de vocês, para dar em favor das minhas ovelhas. Aí agora a gente começa a ver Jesus falando de forma, agora focando nas características do bom pastor. E é interessante, né, nisso que a gente fala, nisso que eu li agora no verso 14, que aqui ele está falando de um relacionamento da ovelha com o seu pastor, da ovelha com esse pastor, e aí de forma ainda mais profunda, ele diz que assim como ele conhece o Pai, e o Pai o conhece, as ovelhas o conheceriam, e ele conheceria suas ovelhas. Vamos dizer assim, de forma, respeitando o sentido moral do texto, mas trazendo luz a esse entendimento, é como se ele estivesse dizendo assim, a intimidade que as ovelhas vão desfrutar comigo, e aqui quando eu falo ovelhas, entendam discípulos, né, filhos de Deus, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, a intimidade, o conhecimento que elas terão de mim se assemelha, né, dadas as proporções, ao conhecimento que eu tenho do Pai. Ou seja, a forma como eu me relaciono com a Trindade é a forma que os filhos de Deus irão se relacionar comigo, que os meus filhos irão se relacionar comigo. Qual é o texto que me dá esse entendimento dessa aplicação que Jesus está fazendo? 1 João, no capítulo 3, 2. Olha só o que fala. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando ele vier, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. Então eu consigo ver nesses versos de Jesus, nessa alegoria, que ele está apontando para uma realidade também na sua volta, ou seja, uma intimidade tão plena de conhecimento nosso com o Filho de Deus, que ele chega a comparar do conhecimento que ele tem do Pai e que o Pai tem dele. Então isso é incrível, gente, porque nós conhecemos ao Senhor, né, através da revelação da palavra e do Espírito Santo, através da revelação do Filho de Deus, mas ainda há um nível ainda mais profundo de entendimento que nós
somente, né, descobriremos quando o Senhor voltar, quando nós estivermos com ele, com o corpo glorificado, e aí, como li aqui em 1 João, né, o veremos como ele realmente é, porque seremos semelhantes a ele. Então isso aqui é incrível para nós. Aí a gente consegue também ver, e aí tem um outro verso lá de Isaías 40:11, que também, de novo, né, falando dessa figura do pastor, que diz o seguinte: ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor, levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. Isso está lá em Isaías 40:11, de novo, né, apontando para a obra, apontando para o propósito de Cristo. Apacentar o seu povo, cuidar do seu povo, entregar a sua vida pelas ovelhas. E aí a gente vê novamente o Antigo Testamento falando a respeito dos pastores, pastores de Israel, o bom pastor. A gente vê aqui de novo, como eu lia nesse verso de Isaías 40:11, aquilo apontando para a obra que Cristo realizaria. E também fala de um homem, né? Quando fala de Davi, que foi até um verso que o Mateus leu ontem, que também é chamado de pastor. Vamos ler novamente, Salmo 78, do 70 ao 72. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. E a gente vê isso, pessoal, ao longo de toda a Escritura, né? O Antigo Testamento fazendo sempre referência, apontando para a obra e para o propósito de Cristo. E de forma ainda mais prática, homens que a Bíblia trata como homens de presságio, ou homens que tipificavam a Cristo, a gente vê isso com Moisés, né? Quando ele abre mão da sua posição real para libertar o povo da escravidão, apontava para Cristo, que iria abrir mão também da sua posição real por um determinado tempo para vir à Terra, né, como homem, como Deus encarnado, e também libertaria o seu povo da escravidão do pecado. Isso fala também lá do sumo sacerdote Arão, que tipificava Cristo ao oferecer ofertas pelo pecado e interceder pelos pecadores. Então, ele também estava apontando para a obra de Cristo, que seria o próprio sacrifício, né, a própria oferta de aroma agradável ao Senhor. E Jesus, de forma muito prática, realizou isso na cruz. E também Davi, como rei, né, apontava por aquele que viria a ser, né, da sua própria linhagem, o rei eterno sobre todo o mundo. E aí Deus reinando junto com seus filhos, algo que a gente viu, vocês acompanharam também em Apocalipse. Então é incrível que a gente olha para a Escritura e, apesar de ter vários autores e diversos períodos de tempo em que ela foi escrito, ela se unifica, ela sempre faz links com aquilo que Jesus iria realizar. Tá? Então isso é importante a gente também estar frisando aqui. Lá no verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, lembrando, né? Alegoria para um sentido espiritual daquilo que Jesus está trazendo. E aqui, provavelmente, ele está se referindo aos gentios. Porque, de novo, né? João ele está escrevendo, o público original dele são judeus e gentios. E aqui, quando ele fala, Jesus está realizando essa fala de eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ele está falando também dos gentios, aquele que anteriormente não era o povo da promessa, mas passa a ser mediante a aliança do Filho de Deus. Aí, olha só que interessante. Ele está falando aqui de um povo de Deus que adora um único Senhor, né? Ou seja, o único pastor. Um povo de Deus unido que adora um único Senhor, um único pastor. E aí, qual é o texto que também faz referência a esse entendimento espiritual que Jesus está trazendo? Ou seja, de ter todos os povos, né? De ter pessoas de outros apriscos, outras ovelhas de outros apriscos fazendo parte do seu povo. Olha só Apocalipse no capítulo 5, verso 9, o que diz. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, olha isso, homens de toda tribo e língua e povo e nação.
Ou seja, Jesus ele está falando aqui para nós, quando ele usa essa alegoria, né, do pastor das ovelhas, que ele traria de outros apriscos, ou seja, de outras nações, de outras línguas, de outras tribos, povos do mundo inteiro, que junto com o Filho de Deus, né, aqueles que ouvissem a voz do Filho de Deus, iriam adorar ao único Senhor, ao único pastor. Ou seja, nós fazemos parte desse rebanho. Se a gente ouve a voz do Senhor, e aqui a aplicação prática é que nós que éramos desse aprisco distante, nós que éramos essa ovelha perdida, essa ovelha desgarrada, nós agora passamos, né, a adorar ao único pastor como um único povo de Deus. Ou seja, não tem mais judeu, gentil, grego, agora tem somente um povo de Deus, unido mediante ao Filho de Deus, mediante a sua obra e ao caminho que ele trilhou para que a gente tivesse conhecimento do próprio Deus e relacionamento com o próprio Deus. Então é interessante porque a gente olha isso em João e olha essa realidade ainda mais prática apontada lá em Apocalipse, né? Reunindo o povo, homens, né, de toda tribo, raça, língua e nação. Então é inevitável quando a gente fala de João não linkar com outros textos da Escritura que também fazem sentido com aquilo que Jesus está trazendo para nós. Verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Verso 18. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, gente, o amor do Pai é manifesto na entrega do seu Filho. O amor de Deus, de forma muito prática, é manifesto através da entrega de Jesus. Lembrando que ele disse lá no início, eu sou o bom pastor que eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus aqui, de forma clara, já fala também novamente da sua crucificação. Primeiro, ele se entrega de forma voluntária, para que as suas ovelhas tivessem vida e vida em abundante. Ele abre mão da sua vida para dá-la às ovelhas, para proteger as ovelhas e para que, mediante a vida que ele está entregando, essas ovelhas tivessem vida. Ou seja, eu e você tivesse vida e vida em abundância, através do Filho de Deus. Mas também está falando aqui que ele sabia que iria ressuscitar ao terceiro dia. Por isso que ele está falando, eu dou a minha vida, mas irei reavê-la, né? Eu entrego a minha vida, mas eu sei que a morte não irá me prender. Eu sei que a vida não acaba com a morte, simplesmente. E aí ele também já está falando do seu retorno glorioso, que seria aí o fruto, né? E é o nosso fruto hoje de grande esperança, o fato de Cristo ressuscitar. E o terceiro ponto é que ninguém tira a vida de um homem que já escolheu morrer para si mesmo. Ninguém tira a vida de um homem que já escolheu morrer para si mesmo. E aí a gente costuma pensar que a humilhação de Cristo, né, o fato de Jesus perder a sua vida foi quando ele estava sendo crucificado. Só que, na verdade, Jesus já perdeu a sua vida, né, quando ele nasceu numa manjedoura. Quando Deus poderoso agora se limita a um corpo de uma criança, se limita a um corpo, se limita agora a ter fome, a ter sede, se limita a um corpo físico, ou seja, o Deus que é soberano e pode estar em qualquer lugar, ele agora se limita a um corpo físico. Ele agora, ou seja, a humilhação de Jesus, a limitação do próprio Deus não começa quando ele foi morto e crucificado, mas já começa quando ele reduz a sua autoridade de Deus para se tornar como homem, mas plenamente Deus. Então isso aqui é importante a gente falar também. E aí a gente vê lá em Mateus, no verso 26, 53 ao verso 54, que fala: você não percebe que eu poderia pedir ao meu pai mais de 12 legiões de anjos para nos protegerem, e ele os mandaria no mesmo instante? Mas se eu fizesse isso, como iriam se cumprir as escrituras que descrevem o que está acontecendo agora? Então aqui é um episódio onde vão prender Jesus, né? E Pedro reage lá, ferindo
a orelha do guarda, e Jesus fala disso. Olha, se eu quisesse, eu poderia pedir por mais de 12 legiões de anjos. Mas aí como que se cumpriria aquilo que foi escrito ao meu respeito? Ou seja, não era simplesmente os líderes religiosos que simplesmente assassinaram Jesus. O próprio Deus já escolheu se entregar. O próprio Deus, em um ato de amor para remir a humanidade, já entregou a vida do seu filho. E o próprio filho, né, na comunhão com o Pai, decidiu ser morto em nosso favor. Então, isso aqui também traz luz ao entendimento da obra e da preciosidade do sacrifício de Cristo. Vamos lá para o verso 19. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Verso 20. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? E aqui, quando ele fala dos judeus, possivelmente não está se referindo somente aos líderes religiosos, provavelmente está se referindo também aos judeus, que não eram líderes, mas que também entraram naquele, em vez de se maravilhar com o discurso de Jesus, né, viram mais uma oportunidade para acusá-lo de ter demônio, de estar louco, e para começar de novo com aquela baixaria que a gente já viu, né, nos versos anteriores. Ou seja, enquanto Jesus está falando de algo extremamente profundo, ele falando de um pastor, um bom pastor, que dá alívio para suas ovelhas, que entrega vida, enquanto muitos estão fugindo e estão deixando que as suas ovelhas morram e pereçam, ele está falando, olha, eu entrego a minha vida. E digo mais, essas ovelhas vão me conhecer tanto quanto o Pai me conhece. Então, olha que profundo. Aí ele está falando também da crucificação, como nós lemos anteriormente, falando de fato que ninguém pode roubar a vida do Filho de Deus, mas ele, de forma voluntária, em amor sacrificial, escolhe se entregar em favor de nós. Ou seja, olha que incrível que Jesus está falando e o que o povo, né, ao término desse discurso, parcialmente... Oi? O teu tempo já Oi, foi. alguém me chamou? Tá, vamos finalizar aqui. Então, os versos terminam com esse dilema dos líderes religiosos, né? E aí a gente vai continuar, então, amanhã com o Henrique. Então, acompanhem, porque a gente vai entender melhor essa reação desses líderes e parte do povo judeu. Beleza? Até a próxima!